podcast. Hoje quem está aqui com a gente é o João e a Rosa. Eles são conhecidos como os Caça-Fantasmas Brasil e eles têm um trabalho muito legal, muito sério sobre toda essa questão do sobrenatural, do paranormal, de espíritos, de essas aparições, eventos que às vezes a gente não consegue explicar. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo por estar falando com vocês. É uma honra, eu já acompanho vocês, vejo vocês aí em diversos trabalhos. É muito bacana ter vocês aqui. Imagina, Alessandro, a gente que agradece a oportunidade, né, de estar aqui no teu canal, falando do nosso trabalho, interagindo com o nosso querido povo aí do Rio Grande do Sul, nossa amada terra aí, que a gente, né, sempre, todo ano vai para aí, né, mas nós saímos daí em 95, imagina. Nossa, já faz quase 30 anos. É, isso mesmo. Meu isso Deus, mesmo. gente, que tempo, Nossa, gente, assim, vocês têm um trabalho já faz muito tempo, né? Eu estava lendo um pouco da história de vocês ali, vocês então se conheceram, na verdade, foi no começo dos anos 90, ali no final dos 80, vocês estavam. Você trabalhava, né, João, numa. Eu tinha uma produtora aí em Porto Alegre, né? Fazia comerciais, fiz campanha política, fazia programa de TV, fazia de tudo, eventos, fiz o Natal Luz de Gramado, fazia de tudo, né? E era uma produtora, já estava, né, já estava grande, já era uma das maiores do estado, e com muitos funcionários. E aí eu chamei uma psicóloga que tinha feito o meu treinamento na Scala, agência de propaganda, que eu trabalhei 10 anos, né, como produtor de rádio, TV e cinema, e ainda tem a Scala, né, aí em Porto Alegre, eu acho, eu não sei, né? Eu não tenho certeza também. Eu não sei. E aí aí a Rosa trabalhava com essa psicóloga e entrou e fez todo o trabalho de recursos humanos, né? Junto na empresa. E aí eu conheci a Rosa e o mundo sobrenatural que ela traz, né, nessa vibração constante. É uma realidade que às vezes as pessoas não têm oportunidade de conhecer, ou pela cultura, ou pela religião, ou pela família. Então, o campo neutro vem sempre dando oportunidades, né, para a pessoa ter a liberdade de fazer o que sente bem, o que bate nas suas próprias percepções. Nossa, e vocês, eu estava ouvindo até uns episódios de vocês, né? Até ouvi um episódio a Rosa comentando ali de uma cristaleira, que então olhava para a cristaleira e tinha a energia, a sensação de que ela conversava, que ia se mudar. Isso mesmo, isso mesmo. É comum, sabe? Porque a gente vibra. Nós captamos, vibramos e fica no espaço. Aí, como fica no espaço, algum objeto que a gente gosta mais, que a gente se identifica mais, a energia fica presa para alertar a gente. Aliás, essa cristaleira está aí no sul. Está aí no sul, essa cristaleira. Está aí na casa do filho mais velho, o Alain, né? E ela viajou conosco. Nós paramos de contar, né, com 55 endereços, Alessandro. Eu parei de contar, mas eu sei que nós temos já mais uns 5 depois disso. Né? Mas sempre nos movimentando conforme o movimento da energia do caminho que a gente escolheu. Né? A gente foi aprendendo a desconstruir essa forma racional, organizada, né? Que a vida acaba se mostrando, e a gente foi desconstruindo isso para seguir a intuição, o feeling, a paranormalidade da Rosa. E sempre ela propunha um movimento, né? Vamos para lá. E nós ia. Quer dizer, a gente foi ficando... primeiro ficamos com os filhos, tudo se organizou, e depois começou esse movimento mais leve de seguir mesmo. Quer dizer, vamos embora, né? E assim moramos já em muitas cidades, até já no exterior, né? Nossa, é muita história, né? Eu vi alguns casos aí de vocês, eu vi quando vocês foram
lá na Boate Kiss, Sim. né? Vocês estiveram envolvidos também em outros eventos assim de grande repercussão nacional, né? Sim. E eu até queria entender um pouco, se vocês pudessem explicar, porque eu sou um pouco leigo nisso. Não tem Vocês, problema. por exemplo, assim, a gente tem esses casos, né, dessas tragédias que acontecem com várias pessoas, há Sim. uma grande perda de vidas aqui, pelo menos vidas terrenas, né? E existem também aqueles eventos, pelo que eu entendi, assim, que são eventos de forças que não são humanas, ou nesse caso, demônios. E como é que funciona esse mundo espiritual, gente? Bom, a morte, nós nascemos com a energia da vida e a da morte. Então, a morte nos acompanha constantemente. Tem as mortes naturais, que é a idade. As outras mortes, elas são resultados de não se cuidar a sua saúde, de herdar doenças e não cuidar, de tudo que depende, de acidentes. O caso da Cris foi um descuido, não foi uma coisa programada, mas não foi uma coisa organizada e cuidada para que não houvesse aquele tipo de acidente. Não tinha cobertura de portas, não tinha cobertura. Então, muitas coisas elas são criadas pelo homem, mas o homem não admite os seus erros e culpa o sobrenatural. Essas situações, e nós tivemos já, né? As famílias nos chamaram também em Brumadinho, nos chamaram em Mariana, né? São vários lugares que a gente acaba tendo uma ação sobrenatural. O que é isso? Por exemplo, na Boate Kiss, né? Se percebeu, e todos os outros também, que a culpa é do homem. Não existe nenhuma interferência na causa, assim, que Deus quis, é uma coisa programada, morte coletiva. Quer dizer, o pessoal acaba, o pessoal de religião, que nós não temos religião, né? Claro que nós temos uma fé muito grande, né? A nossa ação é uma ação energética, o que seria espiritual, mas a gente entendeu que nós não podemos carregar uma crença que isso acaba atrapalhando o nosso trabalho. Porque cada lugar que a gente vai, ou cada família, ou cada pessoa que a gente conversa, tem a sua crença. Então, se a gente trouxer a nossa crença, nós vamos deturpar todo o processo e vamos perder as variáveis que estão sendo colocadas ali, né? Então, no caso da Kiss, por exemplo, ficou claro, né, uma grande repercussão, e até há pouco eu estava vendo, tinha eu não sei se era cartomante, um tarólogo, que estava falando no TikTok ou no coisa que eram almas nazistas, sabe? É um absurdo essa palhaçada que o pessoal faz para ou para se mostrar, sabe? É uma inconsequência do que está falando. Como é que aquelas crianças que estavam lá se divertindo, que ligação tem, sabe, com o nazismo, com coisa? É um absurdo o que a religião faz para comprovar, ou para comprovar suas teses, para tentar comprovar suas teses de reencarnação, né? Sabe, então... de falta de entendimento sobre o natural. Então, nesses lugares todos a gente foi, conversou com as famílias, a Rosa fez contato com os parentes, e é isso que dá para nós uma credibilidade muito grande, porque não tem como a Rosa conhecer aquelas pessoas, né, que faleceram, né? E ela traz informações, dados muito, muito concretos para os familiares. Talvez quem está de fora não consegue entender, ou também fica assim, mas também a gente aprendeu a não dar bola para isso, sabe, Alessandro? Né? Porque nós somos muito perseguidos, continuamos sendo perseguidos, né? Como todos os paranormais, ou o trabalho paranormal na humanidade, né? Sim, e eu ia até perguntar para vocês a diferença de casos, por exemplo. Vocês tiveram presente, eu não lembro agora se vocês tiveram presente, é um caso que aconteceu há vários anos atrás, lá em Caiçara, no Rio Grande do Sim. Sul também. Vocês chegaram aí naquela casa, né?
Somos amigos deles até hoje. Nossa, gente, o que aconteceu lá? Fala, Gil. Não, Não, era uma menina que era paranormal, a pequena, nova, abandonada. O pai morreu, abandonada pela mãe, a família pegou, que era um primo, pegou para criar, mas as coisas no interior são muito puxadas, né? Uma menina de 12 anos não gostava de trabalhar, de ordenar, de fazer sabão, de ser mandada, e ela tinha uma sensibilidade na hora das emoções, quando o afetavam, criava fenômenos. E aí ela começou a fazer chover pedra, né? Dentro de casa, quer dizer, as pedras vinham, não tinha como, chamaram a polícia, chamavam tudo, eram muitos fenômenos que desconcertou aquela família simples e quem eles chamavam. Foi a brigada militar, foi todo mundo. E aí começa a vir essa primeira leva, né, que é o que está disponível em cada local, né? Então, veio um rapaz que foi fazer um exorcismo, que não tinha demônio, não tinha nada ali, mas foi fazer exorcismo, passou a mão até na menina errada, né? Nem era... fizeram um exorcismo na adolescente, não na menina, mas na adolescente, que era mais velha. Então, foi uma loucura. E os fenômenos continuavam até que resolveram, né? Vamos derrubar a casa. A casa foi derrubada, né? A prefeitura colocou e a mídia inteira, todo mundo em cima, né? A família desesperada não sabia o que estava acontecendo, né? O preconceito gigante da própria cidade, da população, em volta da família também. E aí a gente nós fomos para lá a primeira vez, não gravamos, a gente só entrou em contato com a família, a Rosa foi, explicou, nós fomos no local, né? A Rosa contou e eles disseram, então tá, a gente, quando a gente se sentir bem, a gente chama vocês, né? E depois que a Rosa conversou com eles, pararam os fenômenos, as coisas se organizaram e eles construíram a nova casa e nos chamaram, né? E aí nós fomos lá e aí fizemos a investigação, sabe, todo o trabalho, né? E a Rosa organizou a paranormalidade dessa menina, né? E tanto até hoje ela, né, é casada, né? Já tem filho, a outra também já está casada, tem 2 filhos, né? O seu Augusto e a dona Neuza, né? São nossos amigos, a gente conversa, nós estamos para viajar para lá de novo ainda, né? Mas a gente sempre conversa, né, com eles. Mas é um caso que nos deu repercussão internacional, Alessandro, porque esse caso, o Poltergeist, esse fenômeno é muito forte e foi muito bem documentado, foi muito bem explicado, né? Esse caso saiu, né, numa revista inglesa, né? Teve repercussão na Austrália, no Japão, né? E a gente acabou tendo, né? Quer dizer, nosso trabalho acabou tendo essa divulgação internacional também, por causa desse caso, que está resolvido, né? Isso que é importante. Esclarecido, organizado e a família está bem. Não, o que eu tava. O ponto, até porque eu perguntei desse caso, porque eu lembro que eu vi na TV na época, não me lembro até se não foi no Fantástico, que apareceu o policial lá falando, né? O brigadiano dizendo: olha, mas caiu a pedra aqui na minha frente, eu não sei explicar de onde é que veio. E eu realmente eu não tinha o conhecimento de que isso era uma questão da menina e que vocês tinham conseguido endereçar, porque a minha dúvida é: existe assim no mundo espiritual, nesse mundo das energias? Todas essas energias que a gente vê, esses fenômenos, eles são derivados das energias das pessoas ou existem entidades não humanas, malignas, que também são capazes de gerar essas coisas? Existe sim, porque nós chamamos de variáveis, cada caso é um caso. Daquela menina era derivado da menina. Tem casos que são de espíritos, tem casos que nós temos também aí na capital, aí no Rio Grande do Sul, que era uma energia de um extraterreno. Então, cada caso é um caso. A Rosinha está com tosse, né? Não, mas não tem problema. Aí. Então, o que acontece?
cada religião acaba fazendo uma leitura das energias e do composto sobrenatural que acompanha a humanidade, né? As religiões são leituras parciais e de uma certa época. Alguém fez aquela tradução e traduziu aquele contexto, né? Aquelas energias. Então, e dependendo da sua época, aí você muda o nome, o figurino, né? O entendimento, né? Do que está acontecendo. Então, por isso que são vários deuses, várias leituras, né? E são conhecimentos que ajudaram um determinado número de pessoas numa época. Mas isso tudo, né, do demônio, da coisa, quer dizer, aí tem um jogo dos demônios, tem um jogo muito grande de manipulação, né, porque as religiões acabaram sendo competitivas e todas elas buscam a supremacia, buscam a manipulação, porque é assim que é. Quer dizer, a minha é melhor, o meu Deus é melhor, sendo que nada disso, na verdade, existe. Tudo isso é criação do homem, né? Quer dizer, o homem que traduziu e criou esses seres assim. Existem energias, existem extraterrenos, existem várias raças híbridas, vários seres, tudo isso existe, né? E esteve aqui e estão aqui. Agora, como cada um trabalha isso, né? Eu posso chamar um intraterreno de guia, de orixá, de anjo da guarda, quer dizer, depende muito de como cada um traduz. Mas sim, existem energias, e aí os demônios, por exemplo, são os homens, quer dizer, é demônio depois da morte quem foi demônio em vida, né? Então, os maiores demônios, e isso prova a nossa sociedade violenta e terrível, desigual, somos nós. É o ser humano que é o demônio. E que, claro, depois da morte vai continuar sendo. A vibração que se leva, que se vive, a vibração que se vive é a que se leva. E tu vai vibrar junto com pessoas que têm o mesmo sentido, que tiveram o mesmo sentido, a mesma intenção negativa. E gente, vocês, assim, por vocês se aprofundarem, né, e muitas vezes não é afrontarem essas energias, mas assim, vocês vão lá para botar as coisas em ordem. Vocês já se sentiram ameaçados? Vocês precisam ter medidas para se proteger? Olha, ameaçado, sim, porque depende da vibração, está mais pesada, depende a reação, como eles morreram. Tem pessoas que são agressivas, são mais pacíficas, tem pessoas que são dissimuladas, então eles levam essas vibrações. Cabe a nós termos uma vibração contínua para não nos sentirmos ameaçados. O elemento fundamental nesse equilíbrio é justamente a paranormalidade da Rosa. Porque, além da vidência, né, de ela estar vendo, quer dizer, se é uma energia, ela consegue ver qual a energia, a forma da energia. A Rosa, como ela não carrega o conceito e o dogma, ela acaba não turvando essa energia com esse dogma. Então, ela consegue ver exatamente quem está ali. E a telepatia, que esse é o ponto X na comunicação, né? Porque uma coisa é o que a gente fala, uma coisa é o que acontece, os barulhos, os ruídos, as vozes, e a telepatia, ela vai dar intenção, né? É uma comunicação muito mais aprimorada e verdadeira do que a fala. Ela vai na intenção, né, da energia ou da pessoa, ou do morto, ou do vivo. E aí a Rosa consegue ver exatamente o que está acontecendo. Ela vê a intenção, tu quer nos sacanear, tu está nos ameaçando, né? Quer dizer, não existe o jogo, existe um confronto, sim, mas aí tem a nossa preparação, né? E a própria Rosa, porque assim, o sobrenatural ele é muito organizado, ele não é desorganizado como a razão e as emoções. Não, quem tem a paranormalidade tem também a sustentação para isso funcionar, né?
Então, a Rosa, com essa configuração dela, tem acesso a essa... Como desmontar o jogo, né? Vou matar vocês, a Rosa. Para, sabe? Como é que... Não, vou causar um acidente. Vamos com calma. Vou ver o que tu fez em vida. Porque o que morreu, quem morreu, já não tem mais o corpo, né, Rosa? As energias de vida para produzir. Ele é um resultado, né, da sua vida. Mas quem tem o corpo... É para produzir. E o que atinge, muitas vezes, é estarmos distraídos, né? Afrontar. Já, sim, eu quebrei um braço. Não fui eu que afrontei, foi alguém que estava comigo no túmulo, afrontou. Depois, dentro da nossa proposta, eu sou responsável pelas pessoas. Então, eu respondo pelas pessoas. E a pessoa afrontou, e eu só disse, não faça isso. Corrigimos e saímos. E à noite houve, quer dizer, alguém da sua equipe afrontou, então o capanga, como era a espécie que protegia e se vingava das pessoas que agrediram o senhorzinho, o coronel, veio e me puxou, mas devido a um resultado nosso, não que eles viessem diretamente fazer isso. Esse é um episódio que aconteceu aqui em Rio Claro, São Paulo, né? Que chama foi uma investigação no casarão do Barão de Grão-Mogol, junto com a Rede TV, né? Que a gente fez a gravação. E a Rosa estava indo na lagoa onde o capataz matava os escravos, afogava as crianças, era uma desgraça, né? Uma maldade gigantesca. E quando a Rosa e o espírito chamou, vem para cá, vem na fonte. Tava tudo embarrado, não era mais o lago, era uma coisa assim. E o diretor da Rede TV, né? Ele não disse isso, não está nos episódios, mas ele disse: eu vi o espírito sair do chão e puxar a Rosa. Quer dizer, não foi só a Rosa, né, que foi puxada e cai no chão, mas teve um testemunho do diretor, né? Que estava junto, que viu. Então, claro que isso a Rede TV não botou, eu também não botei na época, porque é uma coisa que fica, né, quer dizer, vai mostrar a equipe, era uma coisa que não era uma informação... para eles, coerente. Ficava meio... Até o diretor ficou assim, nem fala, né? Mas foi muito forte. Gente, pois é, eu fiquei arrepiado quando eu vi vocês indo lá na Kiss, aquele episódio, porque de fora, quem está olhando, eu não sei se a gente fica muito impressionado, mas parece que se sente que existe uma energia muito pesada lá, né? E aí tem essa relação toda de tantas pessoas que acabaram perdendo a vida num local. Vocês comentaram ali também que tiveram em Mariana, né, em Brumadinho. Esses lugares, eles costumam ser assim mais pesados, mais difíceis para vocês de lidar do que locais assim de aparições que é um caso só? Querido, o pesado depende muito da estrutura do paranormal. Claro que tu vai sentir sofrimento, vai sentir dores, além do fato que aconteceu ali no incêndio, na necessidade da fuga, o pavor dos familiares, o pavor de quem estava assistindo e querendo ajudar, são as somas, mas o paranormal ele não pode se envolver emocionalmente, ele precisa vivenciar para entender. E aí, quando você entra no ambiente, você sente tudo que as pessoas que estavam ali sentiram naquele momento. Sim, muitas vezes eu já vou telepaticamente, energeticamente, para captar, já para começar a me preparar com o tumulto energético do que é. Porque a gente não fala em negativismo. Ali não tinha ninguém, nem
que aconteceu foi um descuido, foi uma responsabilidade. Não foi uma matança programada por uma maldade, foi um fato que aconteceu. Então, não é negativo, é o peso do contexto do sofrimento que estavam tentando fugir, é o peso da angústia de quem estava assistindo, querendo salvar, e era o peso da energia dos sofrimentos da família. Tá, então, na Kiss ali, o interessante foi que eu consegui a autorização, né? Eu consegui a chave da Kiss, ficou 24 horas comigo. Logo depois que saiu da Justiça, a Justiça entregou o imóvel para os proprietários, que não era o pessoal da boate, era até eles, os proprietários são de Porto Alegre, é uma empresa de engenharia, e eles me deram a chave e eu disse, não, eu não vou lá sem os parentes, né? Então eu fui na associação, conversei com o presidente, viajei, né, sem o ok deles, que eles iam ir comigo, né? Eles disseram, vem para cá. Aí nós fomos a Santa Maria, né, que é a minha cidade, eu me formei em Santa Maria, eu tenho, né, uma ligação emocional muito, muito forte com Santa Maria, né? Me criei em Santa Maria, né? E aí a gente conversou com eles e convidou todos para ir. Muitos foram, né? Muitos ficaram assim, o pessoal espírita, porque esse é um problema, sabe? É uma competição em tudo, a competição religiosa. E a gente acaba incomodando, porque nós não estamos julgando. Não, tá? Nós não temos, como nós não temos religião, a gente não entra no jogo, né? Assim, ó, a gente convidou todo mundo com todas as suas religiões. O pessoal espírita ficou assim, não, porque não sei o quê. Daí o pessoal evangélico, nós vamos lá, vamos denunciar. Tanto que eu chamei a Brigada Militar, né? Mas olha, nós estamos entrando lá, eu gostaria que vocês passassem lá, porque o pessoal disse que vai fazer protesto e tal. No final não foram, né? E todo mundo que quis ir, porque eles não tinham tido a oportunidade de entrar na boate, né? Só a direção da associação. Então, muitos pais queriam entrar. A Rosa disse, ó, João, eu falei, eu queria começar uma gravação, Rosa, João, esquece qualquer método, câmera, nada, vamos embora. Aí a gente deu as lanternas para os familiares, um monte de gente entrou, mas só 3 famílias toparam gravar e aparecer. A maioria não apareceu. Então, tive que ter um cuidado para não mostrar, porque eles acabavam passando e tal, e eles entraram uma emoção, um negócio que, sabe, não tinha como você não ficar abalado. E a Rosa ia de um em um conversando e tal, e eu fui botando as câmeras conforme ia acontecendo. A gente parou a gravação várias vezes para sair lá para fora, para processar as energias, né? E até que a Rosa disse, deu, né? Quer dizer, acabou, João. Eu achei que ia nós ficar mais tempo, ia botar as câmeras, mas foi muito forte o negócio. E cada vez que ela vivenciava os processos e conversava, ela ia encaminhando, né, as almas que estavam ali. Porque no fundo é isso, Alessandro. Quer dizer, a hora que abre esse canal de comunicação, né, a Rosa vai conversando, vai aliviando, vai puxando para ela a dor, aquele como é que chama? Aquele sofrimento que ficou, né, Rosa? É o sofrimento da hora, o sofrimento entre a vida e a morte. Porque eles estavam tentando fugir do fato, sair do acontecimento, estavam vivos e não conseguiram e morreram. Então, nessa passagem, eles levaram toda a angústia, todo o medo, não o negativismo. Porque quem faz esses julgamentos radicais e racionais não é a parte sobrenatural. São pessoas que, ao traduzir, radicalizam ou por controle ou por ter uma justificativa do fato que eles não estão entendendo. Nossa, e aí você estava comentando, né, João, das câmeras. Então existe, a gente consegue captar essas energias com equipamentos que às vezes os humanos, através dos nossos sentidos, a gente não consegue perceber. Então, não existe nenhum equipamento especial para isso, sabe? Os americanos adaptaram todos os medidores, né? Até a gente comprou uns agora, uns novos, né? Que
os medidores, assim, de tudo. Todo medidor industrial, os americanos adaptaram porque tem um consumo mundial, né, desses equipamentos. Então, é uma indústria caça-fantasma no mundo todo, né? E agora, com o advento do YouTube, então, virou uma praga, né? Porque aí qualquer coisa é qualquer coisa, entendeu? Não tem critério nenhum, né? E aí, esses processos, as câmeras, os microfones, os aparelhos, né? Pode ser, né? Isso já, a transcomunicação acontece há muitos anos, né? Quer dizer, muitas rádios, gravadores, desde o tempo do analógico, né? Se gravava a estática das TVs. Então, já está mais do que provado que o sobrenatural, que os mortos conseguem se comunicar através dos equipamentos. Agora, claro, todo mundo tem um celular, todo mundo tem câmera, então está todo mundo filmando tudo. Então tem muito mais ocorrências acontecendo, né? Nós já filmamos o fantasma, já temos voz de fantasma, voz de espírito, temos orbes, temos todo tipo de mutações energéticas. Isso, de mutações energéticas. Olha, a Rosa está lançando um termo que eu quero ver com ela agora, né? Mas por quê? Porque a gente vai com... Agora eu estou com menos câmeras, só 4 ou 5 gravando, mas eu levava 10 câmeras, ligava para tudo que é lado e ia gravando até cair a bateria, né? Tinha aqueles pack de bateria de moto, tudo, porque a gente nunca sabia de onde ia aparecer. Quer dizer, primeiro, eu sempre filmo para onde a Rosa está olhando, né? Que eu sei que eles estão ali na frente da Rosa. Então, ali que é o momento, né? Mas aí nós já temos vários, tem uma playlist só das ocorrências que a gente já filmou, né? Então é real isso, né? Muitas ocorrências filmadas. Sim, eu pessoalmente eu acredito muito nisso. Eu acho que eu não consigo acreditar como é que cientificamente ainda existe um preconceito, porque eu acho que é um trabalho sério, eu acho que é um trabalho que tem evidências. A gente não só, mesmo que não fosse só evidências físicas, né? A gente vive num mundo de dias, tem muita coisa que as pessoas não conseguem explicar ainda. A própria Rosa, por sentir, por captar, sabe? Isso já deveria ser mais relevado, né? Tem 2 itens importantes. O primeiro, preconceito é porque as pessoas não conseguem controlar e trazer para a sua leitura que eles controlam e aceitam. O segundo é que as pessoas que fluam, todos nós temos sensibilidade, pouco ou muito, mas falta o conhecimento, a estrutura emocional e também postura para trabalhar com o sobrenatural. Existe já um histórico, né? Porque assim, a ciência até deu abertura a uma época, lembra, Rosa, né? Na época até dos anos 70, assim, onde essa parte foi uma grande descoberta, né, desse mundo espiritual, parabólico, sabe? Onde entrou assim, aí misturou as drogas, entrou toda uma história onde a mídia abriu os braços, né, para toda o misticismo, novas religiões, né? E deu uma confusão, cara. Vulgarizou. Não, e viram que era muito mais fantasia, droga, ilusão. Então a mídia se fechou, né? E a ciência que tinha ainda, né? Que tinha muitas coisas, acabou também, aí se criou, né, a parapsicologia, que na verdade está ligada a uma religião, né? Porque os grandes parapsicólogos ainda aqui no Brasil dizem que não foi comprovada a comunicação com os mortos. Pelo amor de Deus, sabe? Só que eles são, na verdade, inquisidores, né? E que eles dizem que isso vem a grande vertente do Padre Quevedo, né? Que os fenômenos são os paranormais doentes, né? Que não existe esses fenômenos vindo do sobrenatural. Só existe os fenômenos vindo dos paranormais. Quer dizer, existe também esse outro lado, mas não da forma como eles falam, que, na verdade, é pura inquisição mesmo. Continua a perseguição dos paranormais. Porque foi mais prático
pegar a leitura das pessoas com a sua sensibilidade desequilibrada, sem trabalhar o psique e deixar leve a sensibilidade, às vezes pegaram um gancho aonde radicalizaram. Claro, quando as pessoas começam a ter as suas experiências, quando novas ou com problemas, elas precisam primeiro, antes de trabalhar a sensibilidade, ter estrutura, ter condições, ter apoio. E o que é que o Padre Quevedo trabalha? A fraqueza emocional. Padre Quevedo e seus seguidores. E quando acontece, assim, por exemplo, um lugar que tenha energias, assim, isso é uma dúvida que eu tenho. Quando a gente encontra um lugar que dizem que tem, vamos supor assim, um hospital abandonado, que houve muito sofrimento, perderam-se muitas vidas, assim, essas energias que elas se manifestam, elas têm consciência ou elas são apenas ecos de um sofrimento que ficou ali? Querido, eco é a fala do ser humano. A lição pode ser espíritos que não conseguiram sair daquele momento, ou energias, que daí vem a distinguir o que é um espírito, a energia que eles deixaram, o fluxo energético dos mortos, dos vivos, aí nós temos que trabalhar com as variáveis. Qualquer lugar que tenha manifestações, precisa ter a sensibilidade para traduzir. É a vibração do morto do momento, são as vibrações dos parentes da angústia, que soma o coletivo daquele lugar e se transforma em assombrado. 2 exemplos aí de Porto Alegre. O Hospício São Pedro, ou Hospital Psiquiátrico São Pedro, politicamente correto, né? Que a gente acabou de postar, nós temos no canal de cortes, a gente fez o corte agora, né, dessa investigação de 2011, né? E aonde a gente entrou lá justamente na parte, né, que estava desativada, né, porque ainda existe uma parte ativada, né? É um lugar de referência, né, no estudo, sempre foi, né, até no tempo do choque, que era um problema, mas a gente entrevistou, né, toda essa turma, mas aí a Rosa, conversando com eles, achou desde doentes, né, que se identificaram com a Rosa, eles, Rosa, tu é dos nossos, né, Rosa? Tu consegue falar conosco, porque tu também é uma de nós. Porque tipo, desequilíbrio. Muitas pessoas lá eram paranormais internados, imagina, até por menstruação, né, por TPM internavam pessoas, sabe? É uma confusão, né? Eles iam para a praia e deixavam os empregados lá, o pessoal do interior, né? E se tem uma coisa que acontece no Rio Grande, é isso, né? Todo mundo vai para a praia no verão, né? Eles não tinham onde deixar os empregados, deixavam no São Pedro e na volta não pegavam de volta. E também mães solteiras, as traições, tudo isso ia para o São Pedro. E a violência gigantesca que acontecia, né, num processo assim, né? Então tinha os doentes, tinha os paranormais, tinha pessoas desamparadas, perseguidas, coisas de herança, né, que queriam a herança, como não morria, inventavam que estava louco para pegar a herança. Quer dizer, era uma lambança. Então, tudo isso é uma vibração gigantesca. E isso a Rosa contatou, né, com freiras, né, religiosas que trabalhavam lá, contatou com o pessoal os enfermeiros, com os doentes. Quer dizer, é uma riqueza que o sobrenatural carrega nesses lugares muito grande, né? Tanto que, como a religião dominante era a católica, né? Então, não bastou, quer dizer, o ritual de encaminhamento nem foi feito por nós, nem pela Rosa, né? Mas pelo funcionário lá,
né, o assessor de comunicação, né, católico, né, que pegou água benta, benzeu, quer dizer, ele que fez o que eles pediram, porque como nós não temos a fé na Igreja Católica, a nossa fé não servia como canal, né? Como nós não éramos católicos, não tínhamos a vibração da Igreja Católica. Isso. E o outro foi no leprosário em Guaíba, né? Também a mesma, né? Um outro hospital do estado que a gente teve autorização. Nós fomos de dia, ia ficar de noite. A Rosa disse não, sabe? É muito pesado, né? E não só isso, existia já uma organização lá no leprosário, né, Rosa? O que acontece também, tinha pessoas ainda da doença, sim, né, que sim, moravam... os parentes, né? Não, pessoas entre resíduos da doença. Sim. E deu para fazer o processo durante o dia, deu para organizar. Aí, se nós forçássemos, seria tipo... Eu vou mostrar mais, vou agredir mais. Não precisa, porque a proposta do Caça-Fantasma, claro que à noite tem uma relevância, porque aonde o coletivo racional diminui a sua velocidade, aonde a razão vai se acalmando, vai vendo televisão, vai comendo, vai relaxando. Então, as emoções também ficam mais atenuadas, mas é bom, é à noite, é isso que a gente não tem que forçar para romper. Sim, a noite é muito mais um sentido tranquilo de vivência, mas entendendo-se que todo o processo é muito sutil, então, quando os vivos baixam a sua retaguarda, o sobrenatural pode vir, não precisa vir com uma força, uma agressão. Ele vem com a sua agressão, mas não passa a se realimentar com agressões dos vivos. Está guardando tudo. Não, isso, tu viu, Alessandro? É assim que se produz o conhecimento nosso. Quer dizer, na entrevista está saindo informações e explicações que até agora não tinham sido colocadas e muito interessantes, né? Porque como a Rosa está sempre canalizada, porque ela organizou a paranormalidade dela. Então, a hora que a gente que você faz a pergunta, que a gente entra no assunto, a própria tem explicações que nem a gente tinha ainda, entende? Desses processos, né? Nossa, eu acho muito legal, porque eu acho que isso tudo tem uma... E como a Rosa fala, essa questão das energias, das vibrações, eu acho que isso pode ser cientificamente melhor explorado, sabe? E as pessoas preferem, como você estava dizendo, ter essa postura inquisidora, ao invés de aprender com isso e usar isso como ponto de partida para estudos, né? Mas aí tem um detalhe. Nem a religião, nem a ciência vai aceitar alguém que não seja do seu grupo saber ou dizer algo que para eles estão ensinando, eles é que sabem tudo. Nós participamos, e até agora, nesse mês, a gente fez a revisão. Quando a gente morou em Brasília, a gente participou de uma pesquisa, né, com a doutora Célia, lá na UNB. Ela hoje é doutora, e o caso esse foi a tese de doutorado dela, que nós participamos de uma pesquisa sobre fenomenologia da religião, onde a Rosa disse: João, vamos entrar e vamos nos submeter a todos os testes, né, para a gente poder, né, para a ciência poder comparar o que é loucura e o que é paranormalidade, né? Então, foram 2 anos de pesquisa, e claro que a Rosa se tornou um capítulo à parte pela grande possibilidade de análise da situação, porque não era só quer dizer, a Rosa se expôs de uma forma, né, como poucas vezes, né, quer dizer, processos que são particulares dela, que é onde ela está processando as energias, onde ela está entendendo, e ela se expôs, fez regressões, foi muito bacana, né? E para eles poderem ver a diferença entre o que é um desequilíbrio, o que é uma esquizofrenia,
né? Porque em si são, como chama? Em certos momentos, reações semelhantes. Reações semelhantes, tipo assim, ouvir vozes, ver vultos, né? Isso tem na paranormalidade e tem também a doença, a esquizofrenia, né? Então, e essa comparação foi muito rica e até, quer dizer, a doutora Célia está publicando de novo, e isso já saiu num outro livro, mas agora ela aumentou, explicou melhor, depois a gente até passa, quando for publicado, a gente passa o link para ti, mas coloca isso, né? Quer dizer, a importância de se olhar para essas pessoas que podem não, quer dizer, que podem não ser esquizofrênicos, e sim paranormais, né? Que não sabem lidar com a paranormalidade, que não foram apoiados para entender as suas capacidades paranormais, porque sempre sai do normal, né? Quer dizer, o paranormal acaba questionando muitas situações. Se ele está plugado na realidade, não só na dimensão racional emocional, mas toda a realidade que está acontecendo, onde tem os pensamentos, o jogo, a manipulação, né? Tudo que está acontecendo, o paranormal passa a ser uma pessoa que não é interessante, porque ela desmonta o jogo, né? Sim, até inclusive eu estava vendo um episódio de vocês que a Rosa estava explicando que o paranormal, e a pessoa nasce, é genético, não é uma coisa que tu aprende, tu não vai fazer um EAD e vai se tornar paranormal, né? Não, não, não. Não é e nunca vai acontecer isso se a gente herda. Nasce com a sensibilidade que já vem de outros ancestrais, mas por ter um pouquinho de conhecimento, se cria cursinhos para que a pessoa trabalhe a imaginação e a criação. Não é. A sensibilidade, ela só é conhecida ou dita como desenvolvimento quando se vive a vivência e a tradução, e cada vivência e cada tradução tu vai organizando melhor. E, Rosa, quando existe essa questão das energias, por exemplo, ficarem num lugar, da gente dizer que aquele lugar é amaldiçoado, ou as energias elas são, como tu estava dizendo, às vezes ali o espírito que está confuso, que está precisando de ajuda para se libertar? Não, maldição, querido. Espírito, todos nós, quando morremos, a maioria morre confuso, porque morre insatisfeito, preocupado com alguém, brigou com alguém. Então, a gente precisa um tempo. Maldição é quando há briga em família. Tem que perceba, tem uma pessoa com a sua sensibilidade que ficou com tanta raiva, com tanto ódio, que brigou com alguém, ou queria herança, ou queria casar com alguém, que disse, nunca vão ser felizes. Porque ela era uma pessoa com sensibilidade, mas com caráter duvidoso e uma intenção totalmente negativa. Aí gera maldição. Começa a família que estava bem a cair, a ter problemas, aí desequilibra a primeira família, atinge a segunda geração. Sim, pode haver. Mas são coisas muito claras. Sim, e quando em relação assim a imóveis, é possível de um imóvel estar. Às vezes eu não sei se isso se é todo mundo que sente, ou se eu tenho uma sensibilidade um pouco diferente, mas às vezes eu vou num lugar. Sabe quando tu sente que parece que um imã tá te repelindo? Não preciso sair daqui, ou aqui não tá legal, e a gente fica mal. Isso é normal? Isso é do local? O que acontece? Você, no seu caso, é sensitivo. Você sente, mas não sabe traduzir. Então, você entra num ambiente onde houve briga, onde pessoas estavam insatisfeitas. Em qualquer setor, fica vibrando naquele lugar. Você, como sensitivo, entra e capta.
dentro do processo do sensitivo, eu acho muito prático. Não, isso não é meu, não me pertence, eu estou captando o ambiente. Aí respira, faz qualquer processo racional para se desligar da vibração que você está captando. Nossa, isso é interessante. Eu, particularmente, esses tempos, semana passada eu passei por uma situação assim, que eu fiquei mal, eu fiquei um dia assim, me sentindo meio pesado, sabe? Com uma coisa assim, uma angústia, parece que não me pertence. E acho que essa maturidade que tu tens, Rosa, de conseguir separar, isso aqui não é meu, isso é uma coisa que eu acho que, nossa, seria muito bom conseguir desenvolver. Mas não é desenvolver. Tudo que é ensinado com regras e mecanismos racional são técnicas que serviram para uma pessoa, mas não quer dizer que vai servir para ti. Então, você precisa, no momento, saber o que te faz bem. Eu vou rezar, eu vou tomar um copo d'água, vou passar a mão no cabelo, vou balançar, qualquer movimento que te tira da mesma vibração. E quando você tiver outra experiência, você já vai ter o conteúdo para como saber se organizar. E João, como é que é? Porque assim, a Rosa acaba sendo o canal que está captando isso tudo, assim, isso, como é que foi para ti, assim, acompanhando ela, isso de alguma forma te... Na verdade, a gente tem uma ligação profunda, né? Quer dizer, nós somos duas metades, né? De uma história que nós criamos, né? Quer dizer, isso não é uma missão divina, não é nada disso, né? A gente tem clareza, né? Que é uma coisa que nós criamos, né? Que nós, quer dizer, primeiro a Rosa, que ela disse para as energias, para o mestre, né? Em toda a turma que acompanha ela, né? Que ela conseguiu identificar e entender quem é, né, que ajudassem ela a se organizar e ela, organizada, ia ajudar os outros paranormais, né, que, como ela, não estavam conseguindo e precisavam de um ambiente mais positivo, né, para desenvolver a sua paranormalidade sem o preconceito e a turbulência gigantesca, né, de preconceito, de castração, de tudo, né, que envolve os paranormais. Aí ela fez isso e foi indo bem, aos trancos e barrancos, com uma personalidade super forte, uma telepatia ferrenha, né? Mas uma guerreira, né? Que botou ordem, brigou e se impôs, né? Quando eu cheguei, a Rosa já era uma pessoa estabelecida e muito respeitada, né? Eu, na verdade, eu entrei como publicitário, como uma pessoa... né? Como marido há 30 anos. Primeiro como amigo, né? Onde a gente ficou muito próximo, né? A nossa amizade até hoje é muito grande, né? E depois como marido, onde a gente aumentou a amizade, né? No ângulo do amor, o que nos deu uma outra dimensão dessa parceria, né? E, claro, e o que é o amor, o que é o ceder para o outro, o que é entender o outro, né? O que... isso tudo nos ajudou a virar as duas metades, né? Quer dizer, eu entendo, eu sei que eu já atrapalhei muito a Rosa num processo por ser mais racional, por ser muito controlador e querer fazer o que acabava as religiões fazendo, né? Querer criar processos, criar métodos para mim entender e para mim explicar na mídia, mas que não era isso. Na verdade, eu tinha que desconstruir tudo isso racionalmente, né? E também segurar as minhas emoções para poder não atrapalhar o processo paranormal da Rosa, né? Então, claro, foi um aprendizado enorme, né? Continua sendo. Não, continua. Tudo é vivenciado, tudo tem o seu... não, desenvolver não quer dizer que eu estou pronta, é o vivenciar. Então, cada situação, cada momento vai me dar alguma informação para me entender melhor o que está ampliando o universo cósmico. Eu tinha, isso até poucas vezes eu falei nisso, Alessandro, né? Nesses processos, a Rosa está sempre conectada com dimensões, né? Várias dimensões.
E isso é uma coisa que está ligada com o corpo, né, com a alimentação, né, com eu tinha dores no corpo, dores de barriga, lembra? Assim, que no início? Na verdade, eu estava conectando, eu estava entrando no mundo energético dela, onde o meu mundo energético, o meu mundo espiritual, sobrenatural, tinha uma outra vibração, né? Eu não vou dizer nem positiva nem negativa, na verdade, tudo é um processo, né? E eu tinha, nossa, eu tinha dores de barriga assim absurdo, me doía e não tinha motivo nenhum, do nada, né? Na verdade, era a energia, as energias se processando dentro, né, do meu organismo. Do mundo racional limitado. Quer dizer, explode o corpo. Isso mesmo, né? As energias, as vibrações racionais, emocionais têm uma altura. A hora que você consegue se relaxar, né, dessa situação, você vai melhorando a sua vibração, né? Então, é uma coisa, uma experiência riquíssima. Agora eu sei que eu tenho intuição, eu sei quando eu estou tendo um pensamento racional, quando é uma emoção, eu identifico claramente cada processo que está acontecendo. Quando eu estou bem, do nada eu me irrito, quando eu vejo uma matéria, uma situação, vem uma carga negativa, eu tenho, e isso é diário, não é uma coisa assim, eu me equilibrei. Isso não existe. É sempre vivência. É o que tu está vivendo no momento que tu precisa reagir. Sempre tem que estar reagindo. Com informações do passado, tentando usar adequadas no momento. Mas gente, eu acho bom assim também deixar registrado, né? Porque como vou acabar publicando depois o vídeo, e aí muita gente, ou pouca gente, ou, enfim, pessoas vão assistir, de maneira alguma que as pessoas encarem esse vídeo como ou alguma parte desse vídeo como um incentivo a ir buscar a coisa, a ir explorar esse lado. Pelo contrário, né? Não vamos se meter onde a gente não conhece, onde a gente não domina, onde pode ter consequências que a gente não vai conseguir lidar, né? Você está perfeito, você deu o recado coerente, porque nós somos responsáveis pelo que falamos, pelo que abrimos para terceiros. Tanto é que numa gravação eu machuquei o meu pulso porque eu permiti uma terceira pessoa racional se meter no sobrenatural. Você está corretíssimo. Não, obrigado, gente. Eu só achei bem responsável falar isso, porque às vezes muitas das pessoas que consomem entretenimento de terror, de horror, de sobrenatural, podem se sentir curiosas ou, sei lá, de alguma forma, né? Aí buscar e aí se meter onde não deve, né? Perfeito. Você está sendo sensato, responsável e respeitando a tua sensibilidade, a sensação, que é a percepção, e ela é forte e ela vai te orientar para a coisa certa, porque você é de índole boa, a intenção é boa e vai saber como conduzir da melhor forma possível. Obrigado, Rosa. Eu queria agradecer vocês por terem participado, acho que foi muito bacana. É bom trazer, porque a gente fica tão focado na ficção, trazendo às vezes tanta coisa da ficção, que é bom trazer quem entende do real para alertar, para jogar um conhecimento para as pessoas verem que não é como aparece nos filmes, né? Não, tá certíssimo, perfeito. E é muito sério, sabe? A ficção acabou criando situações, né? E a gente acabou de gravar com os jovens agora, né? A gente publicou, mas muitas coisas nós tiramos, porque qualquer vento é uma mão de alguém que passou. O pessoal está tão impressionado. Até a grama que toca na perna. O pessoal está tão impressionado, né, com isso, que tudo é fenômeno. Qualquer coisa que acontece é um fenômeno, é uma sensação, quer dizer... O medo se transformou em sensações. E sabe, né, é uma coisa assim que as pessoas, os jovens e essa turma, né, quer dizer, tudo vira quer dizer, perdeu a referência do que é real, do que não é, quer dizer, se misturou tudo, né? E acabou nós, os caça-fantasmas, né, que trouxemos o conceito da ficção, porque foi na ficção que a gente conseguiu
uma referência para ficar longe do preconceito. Eu trouxe o conceito da ficção, dos caça-fantasmas, né, porque é exatamente o que a gente faz, quando não tem mais ninguém a quem chamar. Nada funciona, chama a gente. Isso é da ficção. Agora, e isso nos ajudou o pessoal do preconceito, das religiões, que ficam julgando paranormal, que perseguiu a Rosa a vida toda como vidente, né, como paranormal, se perdeu quando a gente se colocou como caça-fantasma. Então, o caça-fantasma criou até na verdade, isso é uma conversa nossa até com os investigadores dos outros países, né, que a investigação paranormal ficou entre a ciência e a religião, né? Quer dizer, ela consegue, e isso, claro, tem que ser muito bem colocado, ela consegue fazer esse meio campo que tanto a ciência tentou e não consegue, porque fica esbarrando, né, tem que provar tudo, né, dentro do método científico, e a religião, que fica presa nos dogmas e não consegue ir além porque o dogma não permite, né, porque é uma coisa limitada, né? Então, a investigação paranormal está nesse meio, e eu acho que tem que ser tem um campo muito grande ainda para ser trabalhado, né, tirando toda essa parafernália que se colocou como tudo é fenômeno, tudo é coisa, que tem que ter uma referência, sabe? E é isso que a gente tenta trazer, né, uma referência sem vínculo religioso, uma referência, né, respeitando a paranormalidade de cada um, né, não julgando, não afrontando, não trazendo um monte de conceitos que acabam só perturbando. Boa, Rosa. Nossa, gente, eu queria novamente agradecê-los. Acho que foi muito bacana ter vocês aqui. E desejo todo sucesso para vocês. Eu espero que acho que tem que tomar bastante cuidado, porque nunca me passou pela cabeça que eu precisaria reforçar a mensagem de que, sabe, da gente não tentar ir além da ficção, não tentar ir além do entretenimento, né? Acho que, inclusive, eu vou remover aqueles meus vídeos que eu tenho mostrando lugares, porque por mais que talvez nem sejam assombrados, alguém pode olhar e pode pensar, também vou fazer, eu vou, sabe? É exemplo, né, Amadinho? Tu está certíssimo, tu está sendo muito coerente. Eu realmente fico preocupado. Eu não quero. Eu criei o meu canal como uma forma de buscar entretenimento, ficção, de trazer para as pessoas contato, não sobre as obras de terror, mas contato com as pessoas que escrevem, com diretores de filmes, para entender mais do entretenimento, para falar mais da ficção, e de maneira alguma para que alguém possa vir se prejudicar, né, por inadvertidamente fazer alguma ação que não deveria. Mas, né? E você tem um campo muito, muito rico nessa área, que é o filme. São campos muito ricos, sempre vai ter algo para trabalhar. Então, parabéns para você. Muito obrigado pelo convite. Desculpe se eu fui sincera demais. Não, você foi necessária, porque quando a gente... como eu lhe disse, eu sou um ignorante nessa área, né? E a gente, às vezes, age no sentido da ignorância, que eu digo, é a ignorância do desconhecimento. Né? A gente, por desconhecer, pode fazer alguma coisa, pode agir de uma forma que não que não é responsável, digamos assim. Mas e se eu dizer uma coisa para ti, Quiquinho? Você é um ignorante do bem. Você viu, ficou, opa, não serve, você é do bem, é do amor, é do bem-estar, de muitas coisas interessantes. Então, não é um ignorante prepotente, orgulhoso, que vai mostrar que pode, que eu posso tudo. Você é a nossa... Você é um reflexo positivo da razão e da postura de um humano racional. Obrigado, Rosa. E, gente, assim, até quero deixar aberto para vocês, o meu canal sempre vai estar aberto. Se de alguma forma vocês tiverem alguma mensagem que eu puder ajudar a divulgar, alguma coisa,
vocês sempre podem contar comigo, é só chamar ali no Instagram ou no WhatsApp. Muito obrigado, querido. Muito Tudo obrigado. de bom para você e a sua família. Isso, quando o vídeo estiver pronto, manda para a gente que vai compartilhar com todo mundo. Obrigado, gente. Valeu, até mais. Tchau, tchau.